Doutor Antônio, em poucas palavras, o que é uma intervenção cívico-militar? É uma ação política direta da nação quando os instrumentos políticos representativos não estão funcionando. Então a nação precisa intervir para salvar a coisa pública. E por que o Brasil necessita de uma intervenção atualmente? Porque nós estamos vivenciando um vácuo político institucional. O que é vácuo político institucional? É a relativização do poder do Estado. Ou seja, nós temos ambientes sociais em que o poder do Estado não se opera. Por exemplo, as favelas, as periferias, os acampamentos do sem terra, por exemplo. E as cadeias? A cadeia é um absurdo, porque cadeia tem que ter disciplina máxima. E você tem uma cadeia entregue a si mesma. O crime é que manda na cadeia. Isso tudo é relativização do poder do Estado. E o Estado foi criado para proteger as pessoas e não para proteger o crime, como vem acontecendo. E como é que seria essa intervenção no Brasil? Veja, a Constituição Federal, sabiamente, sabedoria dos seus redatores, não dos políticos que debateram a Constituinte, sabiamente ela estabeleceu no artigo 1º e no artigo 142 que a sociedade pode ter uma ação política direta através dos seus instrumentos de força, que são os seus exércitos. Qualquer nação tem o exército como instrumento de garantia. E é assim que se opera. A nação, junto com os seus mandatários militares, intervém no processo político, afasta o crime do poder do Estado, faz uma adequação de mecanismos institucionais e convoca eleições gerais. E quais seriam as consequências de uma intervenção cívico-militar? O Brasil, em primeiro lugar, ganharia estabilidade política e econômica, em segundo lugar. O que o mundo precisa, um Brasil forte para comprar e vender mais. E abastecer os mercados com seus produtos agrícolas e minerais. Sim. Essa é a consequência. Então o Brasil sairia da 7ª, 8ª potência e em 2 anos iria para 3º lugar. Nós ultrapassaríamos o Japão com certeza. Sim. Em 2 anos apenas. Beleza. E qual a diferença de uma intervenção cívico-militar comparado com o tal chamado golpe militar de 64? Veja, em 64 o ambiente era diferente. O Brasil era uma província poerenta que vivia a Guerra Fria, que era instrumento do poder real, que é uma guerra que realmente não ocorreu, porque as potências sempre se entenderam. Agora, os países periféricos viviam uma guerra sangrenta que não traduzia a realidade. O Brasil temia que a ideologia tomasse conta da sua vida, afastando as suas crenças e o convívio social adequado. E uma intervenção? Houve a intervenção, e naquele tempo, eu digo naquele tempo que faz tempo mesmo, 64, houve uma intervenção cívico-constitucional também. Só que o povo só participou da intervenção propriamente dita. Em seguida, se afastou da coisa pública. E a proposta atual é que o povo continue, mas como? Como um fiscal do exercício do poder. São esses mecanismos de fiscalização que nós temos que apropriar o mecanismo do Estado. E quanto tempo duraria uma intervenção até que se estabelecessem novas votações e eleições? Em primeiro lugar, a intervenção propriamente dita, o país tem que funcionar rapidamente, com uma nova feição. Você tem que alterar a Constituição, dotando-a de mecanismos que possibilitem que a sociedade fiscalize o exercício do poder. Por exemplo, corregedorias compostas por cidadãos, ampliar a competência do Tribunal do Júri para que os políticos sejam julgados pela sociedade. Então, feito isso, você
tem que adequar o mundo partidário para afastar o crime desse mundo também. Quando você saneia a coisa pública, você tem que aprimorar os mecanismos de escolha, ou seja, o processo eleitoral propriamente dito, que é um mecanismo de escolha. Você tem que garantir, em primeiro lugar, o quê? A liberdade de escolha do cidadão. Feito isso, você pode convocar as eleições, a partir das eleições municipais, depois das estaduais e, por fim, a eleição presidencial. E quais são os aspectos benéficos a longo prazo? A longo prazo, o Brasil assume o seu papel de potência internacional. Porque existem potências naturais. Quais são as potências naturais? Estados Unidos, Índia, China, Rússia e Brasil. Por que eles são potências naturais? Porque eles têm recursos minerais, território e população. Só o Brasil que não exerce a sua condição de potência, porque a Índia é uma potência regional, tem até bomba atômica, não é verdade? Agora, o Brasil, a China também exerce, apesar de ultra populosa, ela exerce o seu poder também. O Brasil não, a única potência natural é o Brasil e não exerce o seu poder. Então, vamos abordar um aspecto internacional. A gente, nas reuniões, se fala muito sobre o controlador. Para nós, que já lidamos com esse assunto, já está mais claro, mas para que as nossas plateias, os nossos ouvintes entendessem melhor, o que é o controlador? Bom, veja, todo mundo tem a impressão que o que nos cerca, o mundo existente, é de geração espontânea. Não é. Tudo o que existe foi construído por alguém antes de nós. Então, sempre existiu uma ordem mundial que estabelecia o funcionamento dos países, do mundo, as relações comerciais, não é? A segurança das pessoas. E toda ordem pressupõe comando. Então, sempre existiu um comando das potências mundiais. O Império Romano tinha seu controle sobre as províncias e o Império Britânico continua tendo. Eu digo Império Britânico, soa algo meio antigo, mas não é. O Império Britânico continua exercendo o seu poder plenamente. Ele só deixou de ser colonizador direto. Ele exerce o poder sobre a técnica de governo indireto. Quem manda no mundo são as monarquias europeias no poder. O controlador financeiro, o controller financeiro das potências monárquicas europeias é o Banco Rothschild & Sons, que controla a economia e a política mundiais através do sistema financeiro internacional. Ele verticaliza a produção de minérios, por exemplo. A General Electric ela não vende turbina, ela vende minério com valor agregado na turbina, que são milhares de vezes o valor do minério. Então, é um sistema verticalizado que garante o poder das monarquias europeias. E isso tem um efeito deletério no Brasil? Não, é deletério no mundo. Só para exemplificar, o Fed, que é o Banco Central americano, não é um organismo estatal, é um banco, é um pool de bancos coordenados pelo Rothschild & Sons. Quer dizer, até o meio circulante do dólar é controlado pelo Banco Rothschild. E no Brasil, quem são os seguidores do... A classe política, porque você tem o controlador, os agentes conscientes e os idiotas que acham que sabem alguma coisa, que são os agentes inconscientes, aquele tipo, eu sou da paz, sou pelo desarmamento e o problema indígena. Então, a classe política são os agentes conscientes do controlador. Eles são os gerentes das determinações internacionais que submetem o Brasil à escravidão. Certo. Todos os políticos. Todos. Na sua opinião, quando o presidente Trump assumir, e caso haja uma intervenção cívico-militar aqui, qual que você acha que seria a posição dele em relação a isso? Veja, o mundo precisa de um Brasil estável política e economicamente. Por quê? Porque se você aumentar a renda através de uma estabilidade política e econômica, você aumenta o comércio internacional 5 vezes.
Isso vai garantir estabilidade política e econômica na Europa, nos Estados Unidos, e garantir a segurança alimentar da Ásia. Então, só o Brasil é que pode fazer isso, porque um Brasil estável, ele puxa para o mercado de consumo 400 milhões de latino-americanos, que é um mercado considerável, que tem a vantagem de não pressionar as fontes produtivas de alimentos, que aqui nós produzimos alimentos, e commodities minerais, porque nós produzimos as commodities. Então não vai haver uma pressão sobre o preço das commodities. Agora, o Trump foi uma reação do povo americano contra o controlador. Por quê? Porque o Fed manda nas finanças americanas. E quem manda no Fed é o controlador. Então, nessa medida, os Estados Unidos, quando elegeram o Trump, eles estão procurando a autodeterminação. Lá foi possível pelo processo de escolha eleitoral, porque o processo é adequado. Agora, o nosso processo de escolha, nosso mecanismo de escolha eleitoral é inadequado, é só para o crime ganhar. Então, é impossível você autodeterminar o Brasil através do processo político partidário. É por isso que nós temos que intervir nesse processo e garantir que o Brasil seja uma potência a curto prazo. Eu sei que o assunto nióbio é muito extenso, mas se a gente fizesse um resumo do qual seria a vantagem de uma intervenção militar na questão do nióbio? Bom, o nióbio é um dos principais minérios do mundo moderno, não é verdade? Mas o Brasil produz outros minérios, tem reservas minerais estratégicas de praticamente todos os minérios dos quais o primeiro mundo é dependente. Chega até a 100%. Nióbio, o primeiro mundo todo é dependente 100%. E outros minérios também, terras raras. De sorte que o Brasil perde por dia em contrabando e subfaturamento de exportações de minérios estratégicos $1 bilhão por dia. Né? Só em nióbio nós perdemos $100 bilhões por ano. Só para fazer uma comparação, o ano passado a União arrecadou em imposto de renda à pessoa física, descontado na fonte, 139 bilhões de reais. Só em nióbio nós perdemos $100 bilhões, o equivalente a quase 3 vezes o que ele arrecada com o imposto de renda. Então, se você estancar a sangria das receitas com exportações de minérios, você vai reduzir os impostos a menos de 30% do que você paga hoje. Com imposto único, você passa a pagar 17% ao ano. Com a malha tributária de hoje é 36%. Mas dependendo da faixa salarial é muito mais. Porque, por exemplo, quem ganha R$10 mil paga 30% de imposto de renda, fica 7%. Desconta INSS e outras coisas, o sujeito leva 6 mil para casa. Só que do que ele consome, 50% é imposto. Então ele ganha 10 e fica com 3. Na realidade, quem ganha R$10 mil, que é uma classe média forte, ele paga 70% de impostos. O que é um absurdo. Isso é escravidão. Né? Porque o escravo, acho que ele tinha garantia de teto, garantia de comida e de roupa e de saúde. Que o patrão dele queria que ele tivesse saúde para trabalhar. Nós não temos garantia de nada disso e pagamos 70% de impostos. É um absurdo. Não, isso é escravidão. Total. Né? Você trabalhar à custa de comida é escravidão. Né? Eles falam tanto de escravidão do homem pelo homem. No Brasil, o governo escraviza o povo. Como é que é? Nós temos que estender a lei áurea para o terceiro milênio. Com certeza. Eu espero que, com suas palavras, o seu pensamento, a gente possa mobilizar cada vez mais pessoas e que, conscientemente, saibam o que é uma intervenção cívico-militar para o bem do Brasil e não para uma casta. Eu não diria que seria cívico-militar, porque o setor militar é mero instrumento da sociedade. Então a intervenção é da sociedade. Certo. O Império Romano já tinha isso. Agora, eu quero ressaltar o seguinte, que
Eu simplesmente estou descrevendo fatos. Eu não estou inventando nada, nem dando uma nova receita. São fatos que eu descrevo, análise dos fatos, né? Eu procuro esclarecer para colaborar com a população e com o Brasil, né? É uma ação cívica. Tá bom. Agradeço muito. Obrigado eu pela atenção. Um abraço. Um abraço.